Não é cavidade, não. É surco deltoide. Que é onde vai se insertar o músculo deltoides, certo? Então, lembra que eu falei na última aula que o músculo deltoides, ele tem uma cara anterior, uma cara lateral e uma cara posterior, que é o músculo que dá essa forma do nosso ombro. Então, a cara anterior, ele se inserta no borde lateral e anterior da clavícula, o lateral, ele se inserta no acrômio e o posterior na espinha da escápula. Eles abraçam o ombro e se inserta aqui na tuberosidade. Botei surco, é tuberosidade. Desculpa, perdão. Na tuberosidade deltoide. Tá? Tuberosidade deltoide. É onde vai se insertar o deltoides. Como é que o deltoides está inervado? Quem inerva o deltoides? Ele é acessório. Nervo o quê? Todo mundo falou junto. Acessório? Axilar. Nervo axilar, tá? Pergunta de exame. Na epífise proximal do húmero, eu vejo 2 tubérculos. Um tubérculo menor e um tubérculo maior. Se insertam no tubérculo maior 3 músculos. Quais são os músculos que se insertam no tubérculo maior? Vou dar uma dica. É do manguito rotador. Quais são os músculos do manguito rotador? Supraespinoso, Quem mais? infraespinoso, Quem mais? Romboide menor. e Redondo menor e subescapular, subescapular. Qual desses músculos é anterior? é anterior? Subescapular. Subescapular, tá? Então, o subescapular, ele vai se insertar no tubérculo menor do útero. Ele é o único que é anterior. Vou deixar ele de rosinha aqui e vou escrever o nome dele aqui. Músculo subescapular. Tá? E no tubérculo maior, vai se insertar os outros 3 músculos do manguito rotador, que são posteriores, tá? Que é o supraespinoso, infraespinoso e redondo menor. Como é que o redondo menor está inervado? Quem inerva o redondo menor? Nervo axilar. Nervo axilar. São os únicos músculos que são inervados pelo nervo axilar. Lembra que eu falei, tudo que é raro, tudo que é pouco, tudo que é único, o professor toma. Tá? Então, eles vão tomar tanto a inervação do nervo axilar como a formação do nervo axilar. Ok. Entre meu tubérculo maior e meu tubérculo menor, eu vou ter a formação de uma cresta. Então, é como se meu tubérculo maior, ele se continuasse pelo osso e o meu tubérculo menor fizesse o mesmo. Certo? Então, eu vou ter um lábio lateral e um lábio medial. E entre eles, eu vou ter esse espaço, que é o surco intertubercular. Por que eu estou falando desse surco intertubercular? Por 2 razões. A primeira razão, as inserções musculares.
tá? No lábio lateral... Ai, eu queria meu verde. Embaixo da cama. No lábio lateral desse meu surco, eu posso usar o preto, porque o preto mancha. Tem que usar o rosa, tá? No lábio lateral desse surco, vai se insertar, tá? No lábio lateral, esse lábio aqui, vai se insertar, vou colocar da mesma cor, roxinho, o músculo peitoral maior. Oxente, Cami, o músculo sai aqui no nosso tórax e vai pro nosso braço. Vai pro nosso braço. Vai pro surco lateral. Por isso que quando as mulheres fazem mamoplastia, seja de redução, seja com silicone, não pode levantar os braços. Pode mexer somente do cotovelo para baixo. Porque quando você mexe o braço, você está esticando, você está forçando a contração do músculo peitoral maior, o que leva à lesão da cirurgia recém-feita. Então, uma cirurgia com a prótese pode levar ao deslocamento da prótese e uma mamoplastia normal vai aumentar essa cicatriz, vai deixar um peito mal cicatrizado. Então, 30 dias com o cotovelo colado no tronco, mexendo somente do cotovelo para baixo, pela inserção desse músculo. E eu espero que vocês lembrem da historinha que eu contei da cirurgia de mamoplastia para poder lembrar dessa inserção. Beleza? No borde medial, no lábio lateral desse surco, eu vou fazer aqui de rosinha, vai se insertar um músculo redondo, pausa para lembrar o nome do músculo, redondo maior. Tá? Por isso, Cami, então, que tu falou lá quando a gente estava dando a artéria axilar, que o limite inferior da artéria axilar é o borde inferior do músculo peitoral maior ou redondo maior, porque eles têm a inserção no mesmo nível. Sim. Por isso, ambos os músculos se insertam na mesma altura, na epífise proximal do úmero. Beleza? Por isso que quando eu falo da minha artéria axilar, eu falo o borde inferior da minha artéria axilar é a inserção inferior do músculo peitoral maior ou redondo maior. É o limite dela, porque ambos estão na mesma linha. E dentro desse surco intertubercular, aqui dentro, se inserta o músculo. Eu falei que não ia pintar de... Vai ter que ser de azul, tá? O músculo... Tá de azul clarinho. O músculo dorsal ancho. Então, você tem um ancho entre dois grandes, entre dois maiores. Vocês não podem, em hipótese alguma, esquecer essas inserções. Essas inserções são pergunta de exame. Pode marcar a estrelinha aí, tá? Um ancho entre dois grandes, um ancho entre dois maiores. O dorsal ancho se inserta no surco intertubercular, no lábio lateral se inserta o peitoral maior e no lábio medial se inserta o redondo maior. Cami, peraí, tu tá me falando que aquele músculo que tem inserção enorme no dorso, que vai até a lombar, vai se insertar no braço? Ele se inserta no braço. A inserção distal dele é no surco intertubercular, tá? Por isso que o dorsal ancho, ele é parede da fossa axilar. Porque quando você levanta o braço, você pode ver aquelas pessoas que elas malham muito e elas têm os músculos todo definidos, principalmente mais fácil em homens, quando eles levantam o braço, você vê esse músculo aqui levantar, ele faz uma ondulação. Então, você vê aquele músculo ali que dá aquela forma, é o dorsal ancho, tá? Aquele é o nosso dorsal ancho. Um ancho entre dois grandes. Segunda coisa, nesse surco intratubercular vai passar, não vai se insertar, vai passar
a cabeça larga do bíceps braquial. Cadê meu piloto azul? Aqui. Então, vai deslizar por esse surco sem se insertar. Ele só vai passar aqui, vai dar a volta por cima da cabeça e vai se insertar justo no tubérculo supraglenoidal do húmero, a cabeça larga do bíceps braquial. Beleza? Então, esse surco serve para a passagem da cabeça larga, porque ele é um tendão, tá? A cabeça larga é um tendão. Então, esse tendão, ele passa por esse surco, dá volta na cabeça e se inserta na tuberosidade supraglenoide. Então, ele vem no ronco, isso aqui, porque é posterior, mas ele chega aqui e faz isso aqui. E se inserta aqui. Ele dá a volta por cima da cabeça desse útero. Beleza? Inserção da epífise proximal do úmero. No terço superior do úmero, na diáfise da cara anterior, vai se insertar bem aqui o músculo. Peraí, para não falar errado. Coracobraquial. E no terço inferior da diáfise do úmero, vai se insertar o músculo braquial anterior. Veja bem, são duas perguntas diferentes. O professor pode dar um número para vocês no exame oral e falar assim, quais são os músculos que se insertam no úmero? Se a pergunta for essa, você tem que citar todos esses músculos que a gente está citando aqui. Tá? Esses são todos os músculos que se insertam no úmero. Agora, se o professor te der um número e ele perguntar quais são os músculos do braço, isso é outra pergunta. Os músculos do braço são o bíceps braquial, o coracobraquial, o braquial anterior e o tríceps braquial. Ponto. Duas perguntas diferentes com duas respostas diferentes. Tá? Se atentem a isso. Oi? Pode repetir, por favor, os músculos do braço? Repita, igual eu vou escrever aqui. Bíceps braquial, coracobraquial, braquial anterior e tríceps braquial. Tá? São os 4 músculos do braço. No epicôndilo medial do úmero, bem aqui, eu vou apagar aqui também, e apagar aqui. No epicôndilo medial do úmero, vai ser a inserção comum dos flexores do antebraço. E no epicôndilo lateral do úmero, vai ser a inserção comum dos extensores do antebraço. Beleza? Esses extensores e flexores a gente vai ver na próxima aula, que são os músculos que conformam o nosso antebraço. No canal de torção, a gente vai ter um lábio lateral, um lábio medial e um lábio lateral. No lábio medial, esse lábio aqui, vai se insertar o vasto medial do tríceps braquial e no lábio lateral vai se insertar o vasto lateral do tríceps braquial. Beleza?
Porque o tríceps, ele tem 3 cabeças, certo? Eu tenho a cabeça larga do tríceps, o vasto medial e o vasto lateral. Que é a mesma coisa de falar cabeça lateral e cabeça medial. Só que é mais bonitinho falar vasto. Vasto lateral e vasto medial. A cabeça larga, ela se inserta na tuberosidade infraglenoide da escápula. A cabeça medial se inserta no lábio lateral, no lábio medial do canal de torção. E o vasto lateral se inserta no lábio lateral do canal de torção. E aqui, entre o meu epicôndilo medial e a tróclea, eu tenho a inserção de um músculo que para alguns pertence ao braço e para outros não, que se chama ancôndilo. Tá? Músculo ancôndilo. Deixa eu ver se faltou algum músculo. Não. Faltou músculo nenhum. Beleza? Então, essas são as inserções do húmero. São todas inserções musculares do húmero. Agora a gente vai ver os músculos do braço e a inervação do braço. Mas antes vamos falar desses ligamentos aqui. Então, eu vou apagar isso aqui. E isso aqui. Tá? Então, eu tenho o meu cotovelo. O epicôndilo medial, se vocês colocarem o braço em extensão, vocês botarem o dedo aqui, vocês sentem o húmero aqui, e vocês botam o dedo aqui, vocês sentem o epicôndilo medial de vocês. Dá para sentir perfeito. Em câmbio, o epicôndilo lateral, vocês não sentem, tá? Ele não tem tanto uma protuberância quanto o epicôndilo medial. E ele também está mais coberto por músculo, que dificulta o tato dele. Já o epicôndilo medial, ele é mais protuberante e ele não está tão coberto assim por músculo. Então, vamos falar desses ligamentos aqui, tá? Os ligamentos que protegem o codo. Então, toda articulação que eu tenho movimento de flexão e extensão, eu tenho que ter, por obrigatoriedade, ligamentos colaterais, que são os ligamentos que vão reforçar as articulações em ambos os lados. Por quê? Porque eu não posso reforçar muito anteriormente. Porque se eu reforçar anteriormente, eu dificulto o movimento de flexão e extensão. Então, eu reforço pelos lados, que são chamados de colaterais. Tá? Então, eu vou ter ligamento na região do meu codo. Ligamento colateral cubital, que também pode ser chamado de medial, porque o cúbito é mais medial. Ligamento colateral radial, que é o lateral. Radial, que é o lateral. Vou ter também ligamentos que não são tão resistentes quanto os colaterais, mas eles dão uma fibra para poder fechar a cápsula articular totalmente, que é o ligamento anterior. Um ligamento posterior, mais para reforçar a cápsula articular. Tá? E eu vou ter o principal ligamento desse cotovelo, que é o ligamento anular do rádio. Se o professor pedir para vocês codo na prova, ele quer ouvir o ligamento anular do rádio. Eu não posso simplesmente falar as articulações, falar os ligamentos e esquecer desse ligamento. Por quê? O que esse ligamento faz? Esse ligamento, gente, vamos supor que aqui eu tenho cúbito e aqui eu tenho rádio. Tá? Eles estão um do ladinho do outro. Só que lembra que eu falei para vocês que o rádio, vai eu girando assim, que o rádio ele não tem ele não se encaixa perfeitamente no cúbito, certo? Ou no húmero. Então ele não tem uma fixação boa, ele não tem um modo de evitar uma luxação com um movimento forte que a gente possa fazer. Então, como é que ele se fixa ali naquela articulação? Principalmente através desse ligamento. O que esse ligamento faz? Então, azul eu tenho o cúbito e preto eu tenho o rádio, tá? No meu cúbito,
eu tenho duas arestas de osso que... Ai, meu Deus. Peraí. Assim. Duas arestas de osso que vão dar fixação a esse ligamento. Então, ele vai estar de um lado e de outro. Esse ligamento ele vai vir de uma cara do cúbito, vai abraçar a cabeça do rádio e vai terminar do outro lado do cúbito. Então, ele prende o rádio ao cúbito. É como se eu pegasse... Deixa eu ver. Vou tentar aqui. Como se esse meu anel... Deixa eu focar. Fosse esse ligamento, tá? Então, esse anel, ele pega um lado do rádio, dá a volta na cabeça, ou do cúbito, dá a volta na cabeça do rádio e prende do outro lado, prendendo o rádio ao cúbito. Esse ligamento se chama ligamento anular do rádio, tá? Não pode esquecer. E o último ligamento é o ligamento de Denúncia. Tudo que tem nome próprio, não pode esquecer, certo? O ligamento de Denúncia, ele reforça o ligamento anular do rádio. Ele vem aqui na cara anterior e prende o cúbito ao rádio, somente na cara anterior. É um quadradinho o ligamento de Denúncia, tá? Fechando os ligamentos da região do codo. São, ao todo, 6 ligamentos. Como eu tenho que saber os 6? Tem que saber os 6. Lembra que eu falei para vocês que é uma era de locomotor. Então, tudo que for relacionado à articulação, eles vão tomar. Não tem como você se esquivar. Beleza? Por isso que é uma era que leva 3 meses para a gente estudar tudo. Porque é muito detalhe. Sim. Fechou os músculos que se insertam no húmero. Fechou a articulação do codo. Agora a gente vai falar dos músculos do braço. Somente do braço. Tá? Os músculos do braço, a gente vai dividir em anterior e posterior. Tá? Os músculos da cara anterior e os músculos da cara posterior. Os músculos da cara anterior são 3. Da cara posterior, eu vou botar 2 aqui, porque o Netter fala que é 2, o Rouvier fala que é 1. Aí tem outro livro, o Gray, que fala que é 2. Então, vou deixar 2, mas pode ser só 1, tá? Vamos lá. Músculos da cara anterior são essa cara do meu braço. O primeiro músculo que eu vou ver ao retirar a pele, ao retirar o tecido celular subcutâneo, ao retirar uma camada de gordura e chegar no osso, no músculo, o primeiro músculo que eu vou ver é o bíceps braquial. Certo? Primeiro músculo que eu vou ver. Se eu levantar o bíceps braquial, eu vou ver o músculo coracobraquial e o músculo braquial anterior. Tem que falar anterior? Tem que falar. Notem que todo músculo do braço tem o nome braquial. Tá? Na cara posterior, nós temos o tríceps braquial e o músculo que é um músculo muito pequeno, um músculo que vocês não vão ver no preparado, que é o ancômero. Por que vocês não veem esse músculo no preparado? Porque ele é um músculo que ele está imediatamente por debaixo do tecido celular subcutâneo. Então, quando eles fazem a dissecação da pele, muitas vezes ele vai junto. E no caso do preparado da Barceló, ele foi junto, tá? Ele é pequeno e ele é fininho, ele não tem uma massa muscular muito grande. Eu só vi ele uma vez e foi na Cátedra 3, quando eu fazia na UBA, tá?
Que ele é tipo assim, ele tava no meio de um monte de gordura. E ele lá. Porque, tipo assim, não tinha como, tá? Tira, ele vai junto. Anconer. Os músculos da cara anterior do braço estão inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo músculo cutâneo. O que facilita para vocês, porque vocês não têm que ficar músculo por músculo memorizando separado. Os músculos da cara anterior do braço estão inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo músculo cutâneo. Os músculos da cara posterior do braço também estão inervados pelo mesmo nervo, que é o nervo radial. Tá? O que acontece? O nervo músculo cutâneo, quando ele se forma no plexo braquial e ele passa pela região da axila, quando ele chega no braço, a primeira coisa que ele faz para chegar ao braço é perfurar o músculo coracobraquial. Então, o músculo coracobraquial ele é perforado por o nervo músculo cutâneo. Então, quando eu procurar no plexo braquial, para poder dar nome a todos aqueles nervos, o primeiro nervo que eu vou procurar é qual? O músculo cutâneo. Porque ele é o único que está perfurando o músculo coracobraquial. Então, eu vou ver o músculo coracobraquial e atravessando mesmo, como uma agulha atravessa um tecido, vai estar o nervo músculo cutâneo. Então, a característica que vocês têm que sim ou sim saber do nervo músculo cutâneo. Ele atravessa o músculo coracobraquial e ele desliza entre o bíceps braquial e o coracobraquial e depois entre o bíceps e o braquial anterior, inervando assim os músculos da cara anterior do braço. Esse nervo vocês podem ver que ele tem o nome músculo cutâneo. Ele tem esse nome cutâneo porque depois que ele termina de inervar os músculos da cara anterior do braço, ele se torna superficial na região do couro, tá? Então, ele se torna superficial e ele vai fazer parte de uma topografia que a gente vai ver na próxima aula. E o nervo radial, assim que ele se forma no plexo braquial, como ele já está posterior, ele se faz mais posterior ainda. E aí ele vai inervar a cara posterior do nosso braço. Beleza? Em câmbio que o nervo axilar, assim que ele se forma, ele dá a volta bem na cabeça do húmero. Então, o nervo que vocês verem dar a volta pela cabeça do húmero é o nervo axilar. Ok? São características que vocês têm que saber para poder ubicar a inervação, para ubicar o plexo dentro do preparado. Beleza? Inervação dos músculos e quais são os músculos que conformam. Lembra que são duas perguntas diferentes. Quais são os músculos que se insertam no húmero e quais são os músculos do braço? Músculos do braço são esses. O bíceps braquial, depois que ele se inserta, então tem cabeça larga na tuberosidade supraglenoidea, cabeça curta na apófise coracoides, ele vem e se inserta no rádio. Tá? Ele se inserta na tuberosidade do rádio. O tendão dele vem, se forma um músculo só, um tendão só, e se inserta na tuberosidade do rádio. O coracobraquial, ele se inserta na apófise coracoides, depois no terço superior do húmero, e o braquial anterior no terço inferior da diáfise do húmero, e depois na tuberosidade do cúbito. Ok? Fechando a inserção dos três músculos da cara anterior do húmero. E o tríceps braquial, ele se inserta na tuberosidade infraglenoide, cabeça larga, cabeça lateral no lábio lateral do canal de torção, cabeça medial no lábio medial do canal de torção, e quando ele descende como um músculo só, ele vai se insertar aqui no nosso acrômio, ou no nosso olecrano. Olha eu trocando, né? Viu que eu troco? Eu vou ler vocês? No nosso olecrano. Beleza?
O Antônio também, ele começa ali no epicôndilo medial e ele vai para o olecano e termina ali mesmo. Ok? Músculos do braço, inervação dos músculos do braço. O bíceps braquial, ele pode aparecer para vocês no exame como músculo da vida. Por que ele é o músculo da vida? Porque ele é o músculo que produz a flexão do antebraço sobre o braço. Então, esse é o músculo que permite que a gente coma. Então, a gente pega a comida do prato e leva a comida à boca. Músculo da vida. Beleza? É como ele pode aparecer para vocês. Deixa eu ver, acho que foi tudo de número. Para finalizar, a gente tem fossa axilar. Deixa eu ver se eu falei tudo de número. Peraí. Falei. Então, vamos para a fossa axilar. Vai lá para a topografia. Deixa eu ver que página tá. Para quem não se situou ainda no apunte, como ele está organizado osso, descrição dos ossos, depois vem os músculos, aí depois vem irrigação, inervação e topografias e linfático, tá? Para vocês poderem se situar mais fácil. Vamos lá. Fossa axilar. Ah, outra coisa. O PVN do braço, vou deixar escrito aqui do lado, é o paquete vasculo nervioso. Lembra quando eu falei para vocês lá em generalidades, todos os membros que a gente estudasse, a gente ia ver um PVN? Então, o braço, o PVN do braço, ele está conformado pela artéria braquial, pelo nervo mediano e pela veia braquial. A gente só tem uma veia braquial, tá? Somente uma. É uma veia de grande calibre. Poxa, eu escrevi plexo braquial. Fossa axilar. A fossa axilar, ela é a queridinha dos professores da UBA. E da Barcelona, ela é mais ou menos a queridinha. Tem um professor que gosta muito dela, que é Pablo. Ele adora a fossa axilar, ele passa horas falando, ensinando a fossa axilar. Ele passa do jeito mais complicado possível. E aí você fala, mano, eu desisto, velho. Mas é fácil, tá? Então vamos lá. A fossa axilar, ela tem uma parede anterior. Ô, Cami, em Oi. qual página tá mesmo? Tá. Essa... 74. Tá bom, obrigada. Nada. Uma parede posterior, uma parede lateral, uma parede medial, uma base, vértice e o contenido. Lembra que eu falei na última aula para vocês que topografia vai tomar tá? Então vamos lá, fossa axilar. Aonde é que tá a minha fossa axilar? A minha fossa axilar tá aqui, gente. Quando eu levanto o braço e eu toco a minha axila, eu tô tocando a base da minha fossa axilar, tá? Então ela é um triângulo, ela é forma de um triângulo truncado, por isso que o vértice dela não tem só um lado, o vértice dela eu separo como as paredes de uma pirâmide, tá? Então eu vou ter uma parede anterior, uma parede posterior, uma parede medial, uma lateral, a base e o vértice, fora o contenido. Então vamos começar pela parede anterior. Na parede anterior, a gente vai ter... Deixa eu ver. Vou deixar tudo azul, tá? O músculo peitoral maior e o peitoral menor, que é
aqui a cara anterior, tá? Agora, na imagem, quando ele tá com o braço aberto assim, ele tá com o braço aberto assim para mostrar os músculos da parede posterior chegando. E a gente tem uma ideia que é tudo isso aqui, que tipo assim, espaço vazio é a fossa, mas a fossa é só daqui até meu polegar, tá? A parede posterior, eu vou ter os músculos da minha parede posterior. Então, eu vou ter de anterior a posterior. Eu tenho o músculo subescapular, depois eu tenho o músculo redondo maior e, por último, o dorsal ancho, que é o que chega por trás, tá? Então, eu tenho a parede posterior subescapular, vou botar um Mzinho, músculo subescapular, redondo maior e dorsal ancho. Que são todos músculos que, quando eu produzo a abdução do meu braço, eu consigo ver na minha parede posterior, tá? Na parede lateral, vai ser os músculos que estão aqui no meu braço. Então, a parede lateral vai ser o músculo bíceps braquial, e o braquial, o coraco braquial, deixa eu falar braquial anterior. E coraco braquial, tá? Na parede medial, vai ser a que tá pra cá. O que é que eu tenho pra cá? Minha costela, certo? Então, eu tenho o músculo cerrado anterior, que tapiza a parricha costal. A parricha costal. A base é a minha axila, meu sovaco. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho pele, tecido celular subcutâneo e, mais importante, ligamento suspensório da axila. Tá? Então, eu tenho pele, tecido celular subcutâneo e o ligamento, não pode esquecer, suspensório da axila. Também fáscia, tá? Vou colocar aqui fáscia. Por que eu vou colocar fáscia? Porque um amigo meu, né, que tipo, cursava junto, só que ele era em outro horário, era tipo de manhã, ele era tipo de noite. E o professor, gente, no exame oral, ele pode chegar para você e falar assim, você tem algum tema que você queira falar? Agora, se o professor fala, você tem algum tema que você queira falar? E você escolhe, por exemplo, uma topografia, plexo, o que seja, para falar, você tem que falar perfeito. Se você falar qualquer coisa errada, o professor vai falar assim, eu não posso te aprovar. Porque eu não te perguntei. Eu deixei você escolher. Como é que eu deixo você escolher e você não sabe me responder? Certo? E aí, o professor sentou, né? Porque a gente cursava na UBA. O professor sentou, ele sentou. E aí, o professor falou assim, você tem algum tema que você queira falar? Aí ele falou assim, tenho, professor. Aí ele falou assim, ó, mas veja. Todo mundo que eu deixei escolher o tema, eu reprovei. Você tem certeza que você quer falar? Eu, Camila, no lugar dele, ia falar, não, pode perguntar. O que é que você quer saber? Pode perguntar, não quero arriscar. Só que ele falou assim, velho, eu apresentei com a minha ajudante disse que estava ótimo, vou falar. E aí ele foi falar a força axilar. E aí ele falou parede anterior, parede posterior. Quando ele chegou na base, aí ele falou, eu tenho pele, tecido celular subcutâneo e o ligamento suspensório da axila. Aí o professor falou assim, só isso? Ele falou, só. Pessoal, você tem certeza? Aí ele, tenho. Aí ele, seguro? Se o professor fala assim pra você, gente, seguro, é porque tá errado. O professor não vai perguntar seguro pra ver se você tá seguro. O professor vai perguntar seguro pra você se ligar que tá errado. E ele falou assim, sim, seguro. Ele, então você tá me dizendo que se eu levantar meu braço e eu colocar a mão na minha axila, eu consigo sentir o osso? Aí o meu colega falou assim, não. E o que é que eu tenho aí que me impede de sentir o osso? O que é que ele tem? Fácil. Meu colega foi reprovado. Beleza? Então,
tenham isso em mente. Se vai apresentar um tema, tem que saber o tema perfeito, sem nenhuma falha. Tem que pensar em todas as perguntas possíveis que o professor pode falar em cima daquilo. Ok? Isso vale para Barcelona também. Qualquer, não é só UBA, é Barcelona, tá? E o vértice? O vértice eu vou separar, que nem eu falei para vocês, é uma pirâmide truncada. Então, eu tenho um posterolateral, um anterior e um medial. Então, vértice posterolateral, vou até botar de outra cor. Posterolateral. Lembra que a minha escápula é posterior e não anterior. Então, eu tenho apófises coracoides. E o borde superior da escápula. Anterior. Eu tenho a clavícula e o músculo subclave. E posterior, ou medial, perdão. E medial vai ter a primeira costicha e o músculo serrato anterior. Que tá pisando ali essa costicha, certo? Então, os primeiros dígitos musculares. Contenido. O contenido dessa minha fossa axilar são todas as estruturas que vão em direção ao meu braço, certo? Então, o que vai em direção ao meu braço? Vai os nervos terminais do plexo braquial, vai a artéria axilar, junto com a sua veia axilar, vai também chegar nessa fossa axilar uma veia que é superficial, que vai levar todo o sangue superficial do nosso membro para essa veia axilar, que se chama veia cefálica. Tá? Tem nessa fossa axilar também gânglios linfáticos. E só. Deixa eu ver se falta alguma coisa de contenido. Que eu sempre me esqueço de alguma coisa. Tá. Só isso mesmo. Beleza? Fossa axilar. Geralmente, quando eles tomam ela em choice, eles escolhem um limite. Então, eles podem escolher o vértice, escolher o limite ou posterolateral, anterior ou medial. Ah, uma coisa que eu esqueci. Pablo. Vocês podem perceber que eu tenho um longo histórico com o Pablo, mas é porque Pablo, ele é cri-cri. Não sei porquê, de onde ele me tirou isso. Não faz sentido nenhum. Mas ele coloca o tríceps braquial como limite posterior também. Então, se Pablo perguntar para vocês, vocês adicionam tríceps. Se não for Pablo, vocês não colocam tríceps. Se tiver choice na plataforma e perguntando da parede posterior e tiver alternativa tríceps, pode marcar. Porque quem faz isso é Pablo. Que faz os choices da plataforma, que coloca as coisas, tudo é Pablo. Beleza? Fossa axilar. Alguma dúvida? Não? Eu vou assistir a aula novamente. Ah, bom, então, amores, estão liberados. Fiquem com Deus. E depois vocês me falam se vocês querem um choice com as respostas já na hora que faz ou querem ficar repetindo, fazendo várias vezes até achar as respostas certas. Beleza? Beijos. Bom fim de semana, Obrigada. amores. Fiquem com Deus. Obrigada, Cami. Beijo. Nada.